Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, sou administrador, estou na Bolsa desde 2007 e vou mostrar para vocês como é possível transformar R$ 300 mensais em um patrimônio de R$ 1 milhão, utilizando apenas 3 fatores. Vou mostrar também o quanto esse volume patrimonial irá te gerar de renda extra ou até mesmo se tornar sua renda principal. Pessoal, se inscreva no canal, eu sempre vou estar trazendo vídeos novos ou também está disponibilizando planilhas do Excel. E nesse vídeo eu vou deixar disponibilizado de forma gratuita a planilha que eu vou estar utilizando nas simulações. O link vai estar durante a explicação do vídeo. Bom pessoal, para a gente poder converter R$ 300 mensais em R$ 1 milhão, a gente precisa entender um conceito simples de juros compostos. Eu vou iniciar aqui com duas frases de duas pessoas extraordinárias. O que o Einstein diz sobre juros compostos? Os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riquezas. Outra pessoa que também falou sobre os juros compostos é o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos. O que ele falou? Os juros compostos é um conceito simples, mas com o tempo obtém-se algo esplêndido. Por que eu estou mostrando a frase dessas duas pessoas extraordinárias? Sem os juros compostos, seria praticamente impossível de se conseguir um retorno significativo na acumulação de patrimônio. Então, os juros compostos é uma ferramenta que te possibilita obter ganhos sobre ganhos. Vou dar um exemplo simples aqui antes da gente ir para as planilhas. Bom, se eu tenho R$ 100, eu tive 10%, eu fui para R$ 110. O próximo juros, o próximo rendimento que vai ter vai ser em cima dos R$ 110 e não em cima dos R$ 100. Então, por isso, a ferramenta que vai ser utilizada para transformar qualquer volume financeiro são os juros compostos. Bom, pessoal, eu falei dos únicos 3 fatores que a gente vai precisar para transformar qualquer volume financeiro em um patrimônio que vai poder gerar para a gente uma renda extra ou uma renda principal. E esses 3 fatores são o tempo, o valor que eu já tenho em dinheiro, ou se eu não tiver, pode ser o que eu vou depositar mensalmente. E a taxa que vai ser o rendimento que vai ser aplicado sobre o volume financeiro. Aqui eu tenho uma observação importante. O tempo, a gente não tem controle. Eu posso até tentar reduzir o tempo, só que eu reduzindo o tempo que eu vou precisar para atingir determinado volume financeiro, o volume que eu desejo, eu vou ter que aumentar o risco. O valor inicial que eu tenho, esse só depende da gente, ou os aportes mensais, né? Quanto eu vou colocar mensalmente. Esse fator só depende da gente. E a taxa? A taxa está relacionada à qualidade das ações que eu vou escolher ou da qualidade do investimento. Bom, pessoal, então, tendo esses 3 fatores, agora eu vou me fazer 3 perguntas para a gente poder fazer as simulações. Em quanto tempo eu gostaria de viver de renda passiva? Ou seja, eu quero me aposentar daqui 30 anos, eu preciso de uma renda passiva para daqui 10 anos. Então, essa pergunta vocês têm que fazer para a gente poder definir as estratégias que iremos traçar para se obter esse volume financeiro. Outra pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: quanto estou disposto a investir por mês para atingir essa tão sonhada renda passiva? E por último quanto gostaria de receber por mês? Então, decorrido esse prazo, com quanto eu gostaria de aposentar? Com 10 mil? Com 5 mil? Lembrando que esse dinheiro que eu vou acumular é o que vai me proporcionar essa rentabilidade no futuro. Então, são essas 3 perguntas simples que vai definir o quanto você vai poder acumular de patrimônio. Bom, pessoal, essa é a planilha que a gente vai usar para fazer a simulação, para ver em quanto tempo a gente conseguiria atingir o R$ 1 milhão com apenas R$ 300. Bom, eu vou deixar essa planilha disponível para vocês aí, para vocês fazerem de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo, aqui na descrição do vídeo. Bom, então a primeira coisa que eu preciso saber é o valor que eu desejo. Então eu vou colocar aqui, R$ 1 milhão. Eu já tenho algum valor? Vamos considerar que não. Então, coloco 0. Qual a taxa que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui 1%. Por que eu peguei 1%?
Porque analisando vários papéis no decorrer dos anos, a gente vê que a média fica em torno de 1%. Isso eu estou considerando ações que sejam boas para investidores de longo prazo. Além dessa rentabilidade, muitas vezes eu ainda tenho o que ela me paga de dividendos no decorrer do ano. Se for ações do setor de energia e bancos, elas pagam aproximadamente 6 a 8%, às vezes até mais por ano. Então é por isso que eu peguei essa rentabilidade de 1%. Lembrando, pessoal, rendimento passado não significa que vai ser aplicado no futuro, só que a gente tem que ter algum parâmetro para a gente definir essa taxa. Então, pela média dos últimos 10, 15 anos, a gente obtém isso aí ou até mais. E aqui nesse último campo, a gente vai colocar quanto a gente vai depositar mensalmente. No caso aqui do estudo, são R$300, mas depois vocês podem modificar da forma que quiserem. Então, feito isso, ele já vai me dar o tempo necessário. Aqui eu coloquei em mês, que são 355 meses, que corresponde a 30 anos. Depositando R$300 mensais durante 355 meses, eu vou obter R$1 milhão, que corresponde a 30 anos. E quanto que eu irei receber após atingir esse R$1 milhão? Vai se tornar nossa renda extra ou a renda principal. Ele vai me gerar R$10 mil. Então a gente vê assim que não é uma coisa tão impossível de se conseguir. Por isso que é importante os juros compostos, que ele permite que no decorrer do tempo a gente obtenha ganhos sobre ganhos. Então é fundamental que a gente tenha em mente que a gente precisa do tempo, de quanto a gente vai ter que investir mensalmente e qual vai ser a taxa. São esses 3 fatores que vão definir qualquer investimento. Nessa tabela ao lado aqui, ele vai me mostrar quanto que eu depositei no decorrer de um ano, multiplicando os R$300 por 12 meses, né? Eu teria depositado ou aportado R$3.600 e com juros compostos eu teria recebido R$3.804. Então aqui a gente já vê que no decorrer de um ano a gente ganhou R$200. Nos 3 anos eu teria depositado R$10.800 e no acumulado com juros compostos eu já teria R$12.900. Nos 10 anos eu teria colocado 36 mil e no acumulado com juros compostos a gente já teria 69 mil. A gente vê aqui que quanto mais passa o tempo, maior o poder dos juros compostos. A gente vê aqui nos 20 anos, eu fiz aportes de 72 mil e com juros compostos isso já me renderia 296 mil. E nesse último caso aqui, que corresponde aos 30 anos, né? Eu teria depositado 108 mil, que me renderia 1 milhão e 48 mil. Então a gente vê aqui o poder dos juros compostos. Aqui nessa tabela eu posso fazer alterações também. Se vocês desejarem, eu posso colocar, por exemplo, 4 anos. Ele vai me mostrar quanto que eu teria no 4º ano. Então aqui eu vou deixar disponível, vocês fazem da forma que vocês quiserem. Eu só peço para alterarem somente essa parte que está em cinza claro aqui, porque não contém fórmulas. Se eu modificar aqui onde estão as fórmulas, eu posso danificar a planilha. Aí é só entrarem e baixarem de novo. Então eu vou voltar aqui para a apresentação. Pessoal, com o tempo, essa informação é bastante importante. A gente viu lá que com 108 mil reais a gente transformou em 1 milhão de reais no decorrer de 30 anos, de acordo com os juros compostos. Só que aqui tem algo interessante. Quanto mais vai passando o tempo, eu posso reduzir nos aportes. Por que eu falo isso? Porque, olha só, isso aqui é o primeiro mês. No primeiro mês eu depositei R$300. Então ele significa 100% do valor que eu tenho na carteira. O segundo mês eu depositei mais R$300. Então tinha 300, com mais 300. Esse novo 300 correspondeu a 50%. No terceiro mês, 33%. E aqui por último não, nos 150 meses. Lembrando que a gente precisou de 355 meses, que corresponde a 30 anos. Nos 150 meses que eu estou depositando os 300, esses R$300 só significou para mim 0,2% do tempo. Eu vou voltar aqui na planilha. Então eu vou mostrar para vocês aqui por que pode ir reduzindo o valor dos aportes com o decorrer do tempo. A gente viu que precisou de 108 mil,
para transformar em 1 milhão. Precisou de 30 anos. Que eu vou fazer a seguinte simulação. Aí vamos supor que eu já tenha adquirido lá os 150 mil. O valor que já tenho, 150 mil. Eu vou parar de depositar mensalmente. Quanto tempo eu vou precisar? 191 meses para acumular 1 milhão. Se eu continuar depositando os R$300, eu vou precisar de 175 meses. A gente vê aqui que é uma diferença muito pequena. Continuar depositando os R$300 ou não aportar. Aportando os R$300, eu demorei 15 anos. Então, se eu não aportar, eu vou demorar 16 anos. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, a gente viu lá que nos 30 anos, nos 355 meses, a gente acumulou 1 milhão com aporte de R$300. Então, esses 108 mil foram transformados em 1 milhão. Correspondeu de 108 para 1 milhão, 825%. Então, só os juros compostos é capaz de fazer isso. A gente sabe que é praticamente impossível se acumular esse patrimônio somente juntando sem nenhum tipo de taxa sendo aplicada. Outra coisa importante aqui é que o tempo para transformar R$300 em 150 mil é maior do que transformar 150 mil em 1 milhão. Presta atenção. Por isso que o acúmulo inicial de patrimônio é muito difícil. E aqui a gente vê lá que no decorrer dos 355 meses, você terá uma renda passiva de aproximadamente R$10 mil. Nada mal, né? Nada que o longo prazo, a taxa e os valores aportados, você tem uma renda no final de 30 anos de R$10 mil. E para finalizar aqui, a gente tem no Brasil atualmente apenas 0,1% da população é milionária. A gente está com 259 milionários no Brasil, de acordo com os últimos estudos. Mas só para lembrar que a gente tem o poder dos juros compostos no investimento. Não é mágica, não tem pegadinha, é apenas matemática simples. De acordo com Einstein e Warren Buffett, a gente vê que é capaz de multiplicar o dinheiro. Não esqueçam de se inscrever e um abraço, até a próxima.